Graça e paz, Igreja do Avivamento. Bom, boa noite para vocês que estão em casa, vocês que estão aqui conosco. Estamos aqui mais um domingo reunidos para compartilhar um pouquinho do amor de Deus. E antes de começar, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 13:13, que diz assim: portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Essa palavra diz exatamente o que? Nós estamos entrando em céu de tabernáculos e quando fala assim que a maior delas é o amor, eu começo a refletir na seguinte maneira: que se Deus vai derramar um som dobrado sobre as nossas vidas, que o amor seja dobrado na vida de cada um. Porque sem o amor a gente não consegue mudar nada. A gente não consegue mudar as nossas atitudes, a gente não consegue mudar a nossa vida de forma geral, né? E antes de eu passar alguns avisos, vamos nos colocar de pé, quem está aqui, quem está em casa, se quiser ficar de pé também pode ficar. E vamos agradecer por todo o amor que o Senhor nos demonstrou naquela cruz, né, onde Ele entregou Seu único Filho por amor a nós. E ali Ele não mediu esforço para nos salvar. Se hoje nós estamos aqui é porque o amor dEle por nós foi maior. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor, Senhor. Senhor, que o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Que o Senhor derrame, Senhor, sobre a vida de cada um a porção dobrada de bênçãos, de fé e principalmente de amor, Senhor, para que possamos continuar a falar do Teu Evangelho, para que possamos continuar a sermos a transformação que o Senhor quer que sejamos, Pai. Senhor, eu Te glorifico, Senhor, pela vida de cada um, de cada família que está aqui presente, que está em casa, conectado com a gente neste momento, Senhor. Que nós possamos alcançar, Senhor, o Teu maior amor. Guarda as vidas daqueles que estão precisando de cura, de libertação, que estão precisando de uma palavra de amor, de reforço, de consolo, Senhor. Aqueles que se encontram em depressão, Senhor, que o Senhor possa manifestar a cura, o refrigério, Deus querido. Estamos no momento que o Senhor possa abençoar cada criança, Deus querido, que eles possam receber o melhor de Ti, Pai, sabedoria, que eles possam crescer em graça, em estatura, Senhor, assim como o Senhor Jesus cresceu aqui nesta terra. Senhor, queremos Te agradecer por mais um dia, que nós possamos receber uma palavra do Teu trono nessa noite, Pai querido, e que nós possamos estar aqui sempre conectados, Pai, a cada dia com o Senhor. Tudo isso eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. E agora eu quero passar alguns recadinhos, que a gente vai ter bastante coisa. Bom, eu vou começar pelos de sempre, né? Que nós estamos com os nossos cultos Kids aos sábados, com o tema Chuva de Bênçãos. O convite está ali. Também estamos com as nossas células também online, que todo mundo possa participar, vai ser uma bênção. Na segunda-feira, amanhã, dia 12, nós vamos ter o nosso seminário Chave da Vitória. A partir das 16 horas vai ser uma bênção. Se você não se inscreveu, procura os meninos lá atrás para fazer a inscrição. No dia 24/10 nós vamos ter a festinha das crianças, tá? A gente ainda não tem o horário, que nós vamos acertar certinho, mas já reserva na agenda aí um espacinho para vocês estarem trazendo seus filhos, primos, para estar participando. Amém? E a nossa festa de tabernáculos, que vai acontecer em novembro. Uhul, não estou ouvindo? Esse povo está desanimado. O que nós vamos ter em novembro? Ixi, eu vou fazer vocês dançar já já. Tabernáculos, dia 21 e 22 de novembro. Marca na agenda e não quero desculpa, hein? Já estamos avisando antes. E só isso. Pouquinho, né? Vou se preparando. Amém? Aleluia, irmãos. Só notícia boa, né? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso rei que vive e reina. Vamos celebrar e começar a glorificar Ele nessa noite, amém, irmãos? E declarar que Ele é bom.
cantar. Tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Oh, 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 oh. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim com meu coração. Eu proclamarei que tu és bom, tu és bom na tribulação. Eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom com meu coração. Eu proclamarei que tu és bom, tu és bom na tribulação. Eu me lembrarei, tu és bom, tu és bom. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, oh, 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 oh. E se você acredita que Ele é bom, dê uma salva de palmas a esse Deus, a esse Rei que vive e reina para sempre sobre nossas vidas. Deus é bom, amém, irmãos? Deus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz sobre nossas vidas, em tudo aquilo que nós conhecemos, cremos.
tema de hoje, venha o teu reino. Nós precisamos reconhecer que o reino dele tem algo que nós não temos aqui na nossa existência. Nós precisamos declarar que o reino dele deve vir sobre nossas vidas e principalmente nós devemos reconhecer que ele é a majestade das nossas vidas. Então nessa noite vamos declarar que essa majestade santa, Santa majestade, Santa majestade, Santa majestade, Santa. Nós queremos que o reino dele venha sobre nossas vidas. Nós primeiros precisamos reconhecer que ele é rei. E nós vamos declarar essa majestade hoje. Que essa majestade ela é santa. Que essa majestade é santa. Majestade Santa, majestade Santa, majestade, majestade, majestade. Nessa noite, peça que o fogo do Senhor desça sobre a sua vida, mas não para que você simplesmente venha falar em línguas, mas para que você possa reconhecer da grandiosidade desse Deus. Majestade, 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 Santa majestade, Santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade, 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 majestade. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Olha que maravilhoso. Quando os discípulos pediram para que Jesus ensinasse ele a orar,
Ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Seja feita assim na terra como é no céu. Quando Jesus disse isso, Ele queria dizer que a realidade do reino era diferente da nossa realidade. A realidade que nós vivemos hoje está muito distante daquilo que o reino tem e é. E hoje eu creio que essa realidade irá entrar em nossas vidas. E essa realidade irá começar quando nós reconhecermos a majestade santa que está sobre nós. Que hoje esse Espírito Santo irá nos convencer que Ele é Rei sobre nossas vidas. Então vamos declarar para que esse fogo desça sobre nossas vidas. Glória cair, mas não para fazer milagre, não para dar aquele emprego que você precisa, mas para que você possa reconhecer a majestade de Deus. Descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Seja hoje, irmãos, que nós possamos entender quem é a majestade. Que seja hoje que nossos olhos se abram. Que seja hoje que nossos olhos se abram para a realidade do reino. Seja hoje, seja agora, vem derrama o seu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja a glória, vem derrama o teu Espírito. E seja hoje, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Declare em alta voz, irmãos. Seja a glória, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. E seja hoje, vem derrama teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Seja hoje, seja agora. Declare, irmão. Seja hoje, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Que seja hoje. Você já parou para pensar por que você deseja que o reino do Pai venha sobre sua vida? Será que você está aqui hoje simplesmente porque você quer algo dele? Será que hoje você está aqui porque você precisa de uma necessidade, mas que você não tem assim uma noção de quem ele é realmente? Eu quero te dizer, irmãos, que enquanto esse tema durar, o Espírito Santo de Deus vai tentar te convencer somente de uma coisa: que Ele é Rei, que Ele é Pai, e Ele deseja que os filhos dele possam
ter um relacionamento cada vez maior com Ele. E Ele vai dar esse Espírito Santo em justa medida para todo aquele que desejar ter um relacionamento com Ele. Então nessa noite, aproveita esse momento para abraçar essa realidade, abraçar a realidade do reino, que não consiste em riqueza somente, não consiste somente em comida e bebida, mas consiste no relacionamento pessoal com Ele, com o Pai. Então declara hoje que o Espírito Santo entre na sua vida hoje e possa abrir os seus olhos para que você reconheça que o Senhor, Ele não é somente Rei, mas Ele é Pai, e que você é um filho e príncipe e herdeiro, que você não está na casa dele somente para servir, mas que você está na casa dele para usufruir desse reino maravilhoso. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje. Aproveita esse momento e pede para que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos nessa noite, porque algo sobrenatural vai acontecer nessa noite. Algo sobrenatural acontecerá sobre a sua vida nessa noite. Algo sobrenatural acontecerá. Algo sobrenatural acontecerá sobre ti. Vem derrama o teu Espírito. Declara, irmãos, que esse reino virá sobre sua vida. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém.
teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Santo de Deus, que nessa noite o Senhor possa abrir nossos olhos para o reino do Pai e aqui nós possamos reconhecer a majestade santa do nosso Pai e que o reino dele venha sobre nossas vidas. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino. Graças a paz. Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Eu vim aqui compartilhar com vocês uma palavra de oferta. Mas antes eu queria dar um testemunho, né? A gente foi na MCB, na abertura de tabernáculos. E eu posso dizer para vocês que foi uma bênção. Tava uma chuva, não parava de chover. Então isso é o primeiro sinal profético, né, da festa de tabernáculos. A abertura foi tremenda, a palavra foi tremenda. Então a gente saiu de lá fortalecido na presença do Senhor, amém? Abre a Bíblia de vocês no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: eu vou ler ali, que ali é mais atualizado. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. No versículo 10: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? O apóstolo Gilson, ele profetizou na abertura da festa de tabernáculos e ele falou um pouco sobre isso. Ele falou o significado do azeite, do vinho, do mosto, e ele foi falando. E eu queria ministrar uma palavra hoje de oferta que tinha um pouco a ver com o que ele profetizou na abertura da festa de tabernáculos. Então eu comecei a pesquisar, comecei a anotar também. Eu tenho o costume de anotar no caderno, né, que Deus está falando ao meu coração. E o significado de honra, porque ali começa, né? Ali, ó, honra ao Senhor. Significado de honra: transferir algo para alguém, ser generoso, cansar de colocar uma pessoa em primeiro lugar, fazendo com que essa pessoa seja conhecida, se tornando grande. Quando nós falamos de honra,
Deus ele quer exatamente que nós façamos isso. Que o nome dele seja grandioso. Através das nossas ofertas. Através das nossas primícias. Também através dos nossos dízimos. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos honrando ao Senhor. É uma honra. E eu tenho aprendido isso, porque no mundo existem dois tipos de pessoas. Uma, ela tem a mente escassez. A mente dela é escassez. E a segunda, a mente dela é abundância. A pessoa que tem a mente abundância, ela tem um coração voltado ao Senhor. Porque ela não se preocupa com o dia de amanhã. O que ela tem hoje, ela quer dar para Deus. E é nítido você ver isso, porque isso aponta como está o coração de cada um de nós. A pessoa que é escassez, que tem a mente escassez, ela tem uma mente cativa, mas é de se compreender, porque muitas vezes é porque ela teve uma vida dura. Ela teve uma vida em que ela viveu ali, teve uma infância difícil, uma infância muitas vezes que faltava o que comer, faltava o que beber. Então ela cresceu daquele jeito, e por causa disso hoje ela tem medo. Então isso gerou na mente dela uma trava, ficou uma mente escassez. Então ela tem medo de ofertar, com medo que vai faltar amanhã. O pensamento de uma pessoa que tem uma mente abundante, ela quer dar tudo hoje, porque ela pensa que a vida dela é curta. A minha vida é curta, então eu tenho que dar tudo hoje para Deus. Eu tenho que aproveitar, porque o meu tempo é curto aqui nessa terra, e eu tenho que glorificar o nome do Senhor. Essa é a pessoa que tem a mente de abundância. A pessoa que tem a mente escassez, ela fala assim, ela pensa assim: eu preciso gastar tudo hoje, ter tudo o que eu quero, porque a vida é curta. Quem está entendendo, diga amém. Em seguida, Deus dá uma promessa. Ali, no versículo 10: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu fui pesquisar, porque a minha Bíblia mais atualizada está cereais, ali está celeiros, mas numa Bíblia mais atualizada está escrito cereais e vinhos. O significado de cereais: uma festa proporcionada por Deus. Amém? Cereais, uma festa proporcionada por Deus. Vinho, alegria. Se pode fazer uma festa se você não tem a prosperidade do Senhor, se você não está bem, como você vai fazer uma festa? Mas se a festa é proporcionada pelo Senhor, é porque é sinal que você é uma pessoa próspera. E se você faz uma festa, com certeza em seguida vem o vinho. E o vinho significa alegria. Quem está entendendo, diga amém. Então, é o que o Senhor quer hoje. Se você tem uma mente abundante, oferte ao Senhor. Ele tem grandes coisas para a sua vida. Ele tem uma festa proporcionada para cada um de nós. E Ele vai derramar o vinho, que é a alegria. Mesmo nós estando assim num momento tão difícil de pandemia, Deus vai dar alegria. E Ele fala ali: faltará lugar para se armazenar.
Vai faltar lugar na sua casa. De tanta prosperidade que Deus tem para a sua vida. E a prosperidade vai ser tão grande que você vai fazer uma festa. Você vai fazer uma festa em meio à dificuldade, em meio a essa pandemia, você vai fazer uma festa e você vai ter alegria. E as pessoas vão ficar maravilhadas dizendo que Deus é esse. Porque os céus estão abertos, nós estamos em tabernáculos. Amém? Então faça uma oferta ao Senhor. Honre ao Senhor. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Porque a pessoa que tem a mente abundante, a nossa vida é curta. A nossa vida só vai ser longa quando estiver lá no céu. Porque nós vamos viver na eternidade. Amém? Então levante-se. Fique de pé. Pegue a tua semente, que eu vou orar por vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na tua casa. Pai, te agradecemos pela semana que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado de pé. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu sacrifício de entregar o teu único filho para morrer em nosso lugar. Pai, nós te pedimos perdão se muitas vezes tivemos a mente escassez. Mas eu profetizo agora que toda mente de escassez seja quebrada agora em nome de Jesus. E que seja uma mente abundante, uma mente que venha, Senhor, te honrar, assim como o Senhor tem nos honrado. Porque nós queremos te adorar, não pelo que o Senhor faz pela nossa vida, mas pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor é. Porque o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Abençoa cada semente assim. Cada irmão aqui, Senhor, que está apresentando aqui uma semente ao Senhor, te honrando. Não importa o valor, o que importa, Senhor, é o coração de cada um deles. Que o Senhor vai mandar a chuva seródia, a chuva temporã, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, para que eles venham fazer, Senhor, uma festa proporcionada pelo Senhor, e que a tua alegria seja sobre a vida deles. Todos dizem... poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Feche os teus olhos. Vamos entrar
neste momento com a palavra. E assim como nesta adoração, tudo o que nós fizemos até aqui é em favor do reino dos céus. Então, por meio disso, que nós possamos trazer a realidade dos céus na terra por meio das nossas vidas. E que o Senhor possa manifestar a glória dEle, mas que nós possamos entregar uma adoração verdadeira. Então declare, assim como este louvor diz, o reino é teu, somente teu é o reino, Senhor. Então que venha a tua glória sobre as nossas vidas, que a tua vontade reine sobre nós. Espírito Santo, vem aqui trazer ao nosso entendimento aquilo que o Senhor tem de revelado na tua palavra para cada um de nós, para que a gente possa crescer em estatura, em sabedoria, em graça, e assim, Senhor amado, compreender as coisas que a tua palavra diz para viver o melhor nesta terra, Pai. Então, Senhor amado, abra o entendimento da tua igreja, abra o entendimento, que o teu Espírito Santo conduza todas as coisas. Manifeste o teu poder e que o teu reino seja uma realidade em nossas vidas, que o teu reino seja uma realidade na igreja de Cristo, que o teu reino seja uma realidade para os filhos amados do Senhor. Então, Pai amado, que o teu Espírito Santo nos capacite, que o teu Espírito Santo nos conscientize daquilo que precisa ser tratado, restaurado e cuidado em nossas vidas. Em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Dê um grito de júbilo, amém. Glória a Deus. Amém, graça e paz. Amém. Vamos lá, estamos em céus de tabernáculos. Ontem foi uma bênção, estivemos ontem também celebrando a festa. E essa festa é uma festa profética, uma festa que todos lá em casa adoram, né? Todos lá em casa, quando fala da festa, querem participar. E é até legal que ontem as crianças foram com a gente, né? E eu vi que as crianças estavam conversando no carro e falando, a Letícia, pequenininha, falando que gosta da festa tabernáculo, né? Chegou lá, dormiu, né? Contaram para mim. Mas estava empolgada para estar em tabernáculos. Isso é maravilhoso, porque quando a gente compreende o que Deus quer falar com a gente nos tempos, né? Existe tempo para todas as coisas, e a festa do tabernáculo é um tempo de colheita, é um tempo de agradecimento. E nós vamos celebrar essa festa aqui no mês que vem. Então, aí nós temos as primeiras datas, mas a gente vai organizando aí todos os detalhes. Então nós teremos aí no mês de novembro, se prepare, a partir do dia 20, 21, aí, 22, nós já temos a festa preparado. Então assim, é o momento de celebrar. E aí de repente a gente começa a olhar e falar assim, celebrar o quê? Celebrar a vida, celebrar o poder de Deus em nossa vida, celebrar a importância de nós estarmos aqui hoje podendo cultuar, celebrar a Deus de saber que o Senhor nos livrou de muitos males, celebrar a Deus por muitas das coisas. Então tabernáculos fala dessa festa da colheita, e nós vamos compreender bastante sobre tabernáculos no próximo mês. Mas esse mês nós vamos começar agora esta série juntamente com a ceia do Senhor, né? A ceia é o momento da gente sentar à mesa ali com o Senhor e partilhar do pão. Mas nós vamos falar sobre venha o teu reino. Eu, durante esse mês, final de setembro, metade de setembro, e agora já em outubro, eu venho meditando, né, no livro de Mateus, e o Senhor tem me chamado muita atenção, e Ele me começou a chamar a atenção de muitas coisas a respeito do reino.
Porque no Evangelho, né, nos Evangelhos, se nós formos buscar um entendimento sobre isso, Jesus começa a falar do reino dos céus, e ele fala que é chegado, em alguns momentos ele fala que vai chegar, em alguns momentos ele fala que já chegou. Então, muitas vezes, você começa a ler, você fala, meu Deus, o que ele está querendo dizer com o reino? E hoje nós vamos começar essa série, e eu creio que no nome de Jesus, o Senhor vai abrir o nosso entendimento. Amém? Ontem nós recebemos uma palavra profética de 7 decretos, né? Depois, se você puder, o apóstolo Gilson ministrou uma palavra maravilhosa, abençoada, no livro agora me deu um branco, Joel. Eu ia falar Ageu, mas é Joel. É que os livros são pequenos também. Mas no livro de Joel, que fala do momento de escassez, aonde o gafanhoto devorou todas as coisas, a terra perdeu a oportunidade de dar fruto, ali até mesmo a casa do Senhor não tinha mais oferta, não tinha mais cuidados, e ali ele fala no capítulo 2, que o Senhor vem para restaurar, e Deus começa a trazer decretos de mudança, e ali nós recebemos 7 decretos, e esses decretos eu tomei posse para a minha vida, e debaixo desses decretos, que ele falou sobre vários, sobre restituição, sobre alegria, ele falou sobre prosperidade, falou do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, e o decreto era engraçado que estava acontecendo ainda a situação, mas Deus estava dando uma palavra profética, um decreto, e aqueles que pegam, tomam posse, vivem os decretos do Senhor. Compreendendo sobre isso, sobre decretos, um monte de coisa, a gente precisa compreender do reino. Nós falamos esse ano sobre diversos assuntos, né? Falamos mais muitos assuntos relacionados à cura da alma. E eu creio que o Senhor levou a nossa igreja, levou o Ministério Renovação a um tempo de cura, amém? Quantos curados nós temos aqui? Amém. Só tem 1, 2. Quantos curados temos aqui? Em casa, quantos curados tem aí? Manda mensagem no chat, se manifeste. O que acontece? O mundo precisa de pessoas curadas. O mundo precisa de pessoas restauradas. E o mundo precisa de pessoas cheias do poder do reino de Deus. Amém? Então o que acontece? Quem aqui já não passou por esse pensamento? Estou cansado com a situação no qual vivemos. Cansado deste mundo, de pessoas egoístas, de pessoas que fazem o mal um contra o outro, que têm arruinado casamentos, têm arruinado empresas, têm arruinado até a igreja. E a gente começa a olhar, são tantos problemas, doenças, violência, entre outros, medo, né? Nós falamos aqui sobre depressão, estresse, são tantas coisas, que muitas dessas coisas têm feito muitas vezes a gente parar e falar assim, eu não aguento mais. Se você nunca falou, eu não aguento mais, que atire a primeira pedra. Eu tenho certeza que em algum momento você, em alguma situação da sua vida, você disse isso. Mas a gente precisa compreender que Deus tem algo para nos chamar a atenção a respeito disso. Em Mateus capítulo 6, verso 10, Jesus estava ensinando aqui os discípulos a orar, e nesse verso ele diz assim, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E Jesus começou a falar aqui, falando para os discípulos, quando vocês orarem, orem dessa maneira, Pai nosso. E ele chega nesse momento, ele fala assim, e diga para ele, venha o teu reino, assim na terra como é no céu. E com base nesse verso, nós vamos iniciar a série, falando de venha o teu reino. Para a gente compreender que reino é esse, que Jesus ensinou na oração, nós precisamos compreender o que é reino.
Nós precisamos compreender o que Deus tem reservado e o que Jesus ensinou a respeito disso. Então, se você estiver anotando, nós vamos falar aqui sobre o significado primeiro, né, quando a gente pega no dicionário sobre reino. O reino vem numa palavra em latim, regnum, que significa território cujos habitantes vivem com um rei. Onde tem um rei, e esse rei ali, ele determina todas as coisas, e as pessoas vivem por meio desse rei que se chama reinado. Essas pessoas seguem as leis, as regras, aquilo que o rei determina, aquele povo segue. Amém? E nós precisamos compreender que essa é a definição de reino. E quando a Bíblia fala sobre reino dos céus, nós precisamos compreender que é o domínio de Deus sobre a terra. É o reinado do Senhor sobre, né, nós falamos aqui sobre dos céus, mas nós vamos compreender um pouquinho sobre isso. É o reinado do Senhor. E o que seria reino dos céus? Muitos, não sei se vocês, quando nós pegamos os evangelhos e nós começamos a lê-los, eles começam a falar assim: e é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Qual é a diferença entre reino de Deus e o reino dos céus? Não existe diferença. O reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. A diferença está naquele que escreveu o livro, como Mateus, na sua grande maioria dos momentos que ele descreve como o reino de Deus, ele coloca como reino dos céus. Porque quando Mateus estava ali, quando ele escreve o livro, ele escreve para os judeus, e os judeus, eles não têm a cultura de falar o nome de Deus, chamar Deus. E por não ter essa cultura, você percebe em vários momentos que Mateus menciona o reino dos céus. Mas se você for olhar em alguns versos, você vai encontrar o reino dos céus e o reino de Deus falando sobre o mesmo assunto, só que com pessoas que escreveram os evangelhos em locais diferentes e pessoas diferentes. Amém? Então vamos ver aqui, em Mateus 3:2 diz assim: dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já no livro de Marcos 1:15 diz assim, dizendo, está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então o que acontece? Quando a gente começa a olhar aqui, a gente vê que primeiro, nós precisamos compreender que é um reino, que existe um governador, uma pessoa que governa neste reino, e este reino é o reino de Deus, é o reino dos céus ou o reino de Deus. Então o que acontece? Nós precisamos compreender isso, porque quando fala de reino, parece ser uma utopia. Nós falamos assim, poxa, o reino dos céus, nossa, quando chegar o reino dos céus, eu vou viver o melhor. Quando eu estiver lá no céu, eu vou viver o melhor. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, não é para amanhã, é para agora. E o que acontece? Os profetas, né, já anunciavam que quando o Messias viesse, ele viria pelo reinado, através da descendência de Davi. Né? Jeremias menciona sobre isso, Jeremias 23:5 diz assim, eis que vem dias que o Senhor, em que se levantarei o Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, quando a gente olha para isso, nós começamos a compreender assim, poxa, quando esse rei vier, esse rei vai fazer grandes coisas, esse rei vai acabar com tudo. E aí a gente começa a olhar, né, quando a gente vê nos evangelhos, os judeus começaram a condenar Jesus, já pelo olhar, porque quando eles começavam a olhar para Jesus e falavam assim, poxa, a palavra diz que vai vir um rei que vai governar sobre tudo, e ele sendo, né, um galileu, vai conseguir governar sobre nós? E ali eles começam a questionar,
Mas até hoje, por mais que as pessoas compreenderam a redenção de Jesus, está esperando que Jesus, quando Ele vir glorificado, que Ele acabe com tudo, que Ele acabe com toda a maldade do mundo. Isso vai acontecer, mas o reino dele não é lá, é agora. O reino dos céus é para agora, o reino de Deus é para agora. Então o que acontece? Nós não podemos criar expectativa achando que o reino de Deus virá pelo um trono, aonde vai levantar um presidente, aonde vai levantar um governador, um prefeito, que seja, que vai mudar a história do nosso país, do nosso mundo. Não é isso. O reino de Deus, ele é diferente. E compreendendo um pouquinho sobre isso, onde será o reino de Deus, que eu falei para vocês é o agora, e lá no verso de Lucas 17, 20, amém? Abra aí sua Bíblia em Lucas 17, 20. Aqui é legal que nesse verso, Jesus deixa claro a respeito do reino. Verso 20, e interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, Jesus já deixa claro, o reino de Deus não vai vir com uma aparência exterior. O reino de Deus não vai vir como nós imaginando assim, glória a Deus, nós vamos chegar na igreja, Jesus vai estar sentado no trono visível, e aqui nesse trono visível, nós vamos ver Ele governando sobre tudo. Ele diz que não é assim. Mas Ele diz assim, e nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Aonde está o reino de Deus, igreja? Aonde está o reino de Deus? Dentro de nós. Jesus, quando Ele veio, Ele estava mencionando, falando que o reino já era chegado, que o reino ia chegar. Ele falava de várias maneiras, mas vamos compreender um pouquinho a respeito disso. Enquanto eu estava estudando, eu vi algo muito interessante que me chamou a atenção, porque se a gente olhar, o reino de Deus, quando fala de reinar sobre nós, fala sobre a extensão do ser de Deus, a extensão do ser de Deus reinando sobre nós. Então quer dizer que o quê? Que o reino de Deus, ele precisa estar em nós, para que a gente possa manifestar ele na terra. Amém? Então o reino de Deus estando em nós, ele pode ser manifestado na terra. Sabe aquela sua angústia que você fala assim, esse mundo não tem jeito? Tem jeito, o mundo pode ser que não, mas você com Jesus, você com o reino dos céus estabelecido em sua vida, nós podemos mudar a terra. Podemos gerar, pessoas, podemos levar pessoas a compreender que o reino de Deus, ele é verdadeiro através de nós. Já percebeu que o verso de Mateus 6 diz assim, venha o teu reino. Então quer dizer que a oração que Jesus ensina é uma oração diária. Ele fala assim, Senhor, agora me deu branco, abençoe, o pão de cada dia, o pão, daquele pão que o Senhor nos dá hoje, nos abençoe. Então quer dizer que é diário. Se é diário, quer dizer que todos os dias a gente tem que trazer a existência do reino de Deus para a terra. E como que nós trazemos isso? Por meio de nós, por meio da nossa comunhão com Deus. E o que acontece? A extensão de Deus, Deus sempre teve um plano. O plano de Deus sempre foi colocar o reinado dele na vida do homem. Lá no Éden, havia um reinado, havia um governo. O que acontece? Ali naquele momento, tudo que o homem fazia era relacionado à vontade de Deus. A partir do momento que entrou o pecado, o homem se afastou da vontade de Deus,
e ele deixou de viver sobre soberania de Deus. E dessa maneira ele se afastou. Mas Deus criou vários planos. Olha, se a gente olhar, Deus, em um momento, ele habitou na tenda do tabernáculo. Deus, quando ele leva o povo, tira o povo do Egito, ele fala, levante um tabernáculo para que eu possa habitar lá. E Deus, ali, ele habita no meio do tabernáculo. Passando um tempo depois, Deus, quando Salomão constrói o templo, Deus habita onde? No templo. Ali a palavra diz que o templo se encheu da glória de Deus. E o que acontece? Com a vinda de Cristo, o habitar do reino do poder de Deus veio em Cristo. Mas quando Cristo foi e ressuscitou, nós recebemos o reino de Deus por meio do Espírito. Amém? Então, se nós recebemos o reino de Deus por meio do Espírito, se nós temos essa capacidade, nós podemos compreender que a habitação de Deus hoje está na igreja. Não igreja física, mas no corpo de Cristo. Nós somos a habitação de Deus, e por meio de nós o reino dele é estabelecido na terra. Amém? Então o que acontece? Nós precisamos compreender que esse reino, ele é maravilhoso. E outra coisa, mas o que eu preciso, né, para entrar no reino? Para poder viver este reino? Vamos olhar lá em Lucas 18, 17. Lucas 18, 17 diz assim: em verdade vos digo, que qualquer um que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Vocês compreenderam? Vamos ler de novo? Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então quer dizer o quê? Que para a gente entrar neste reino, nós precisamos, para viver a realidade do reino, nós precisamos ser como uma criança, sem motivações erradas. As motivações erradas nos faz viver longe do reino de Deus. As motivações erradas nos afastam da vontade de Deus. Agora eu pergunto, por que hoje você está na igreja? Por que você se dispõe todos os domingos a sair da tua casa ou ligar a TV, ligar o celular para poder assistir pelo YouTube, ou participar de uma célula? Por quê? Qual é a motivação? Por que você acha que... Qual motivo? Você está aqui para ter mais amigos? Você está aqui porque, nossa, eu me sinto acolhido? Você está aqui porque eu quero ter condições de ver pessoas vencendo, eu posso vencer? A gente tem que tomar muito cuidado com a motivação, porque muitas vezes a gente não consegue compreender e viver o reino de Deus por causa da motivação errada. Ele fala que tem que ser igual um menino, porque a criança, quando ela entra para fazer algo, ela se derrama para fazer, porque quando a criança desperta o interesse em fazer alguma coisa, ela faz com um coração genuíno, um coração livre de qualquer contaminação. Então o que acontece? A gente precisa compreender isso. E compreendendo que também para a gente acessar o reino dos céus, a gente precisa compreender que no mesmo capítulo, Lucas 18, 24, olha o que Jesus diz. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, o que Jesus está falando? Está falando do jovem rico, que chegou para ele e falou, o que eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus falou assim, você já faz os mandamentos, né, de Moisés? Ele, com certeza, eu sou
já faço tudo, eu honro meu pai, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada disso. E o cara já todo pomposo. O que Jesus faz para ele no verso 17? Fala assim, ó, então vai e vende tudo que tens e me siga. Naquele momento, aquele jovem, a Bíblia fala que ele ficou triste, ficou abatido, porque ele não esperava que Jesus falasse isso com ele. E por que Jesus fez isso com ele? Vamos compreender aqui. Ele diz assim, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí a gente já pode ir para um lado de heresia, né, aqui. Então eu preciso ser pobre, né, pobre, para poder entrar no reino dos céus? Não é isso que ele quis dizer. Vamos ler o verso seguinte. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus estava dizendo aqui, não era a riqueza, mas a motivação. Porque para entrar no reino dos céus não precisa de méritos. Não são os seus dons, não são os seus talentos, não são suas riquezas que vai dizer que você tem acesso ao reino dos céus. Mas o que faz nós termos o acesso ao reino dos céus está relacionado a ter um coração como um menino. Porém, nós precisamos compreender que para ter esse acesso, nós precisamos ter arrependimento. Então o que Jesus queria tocar no coração daquele jovem? Porque Jesus, muito sábio, ele sabia a motivação daquele jovem. Com certeza a Bíblia não fala, mas a gente pode aqui pensar um pouco a respeito. Imagine Jesus sendo um cara já conhecido, né? Um cara popular, falando ali do amor de Deus, fazendo milagres. Aquele jovem com muito dinheiro, o que ele poderia ver? Uma oportunidade de status. E assim como outras oportunidades, a gente não sabe qual era a intenção do coração dele. Mas naquele momento Jesus confrontou a intenção do coração dele, falando, vende tudo que tem e me siga. E naquele momento aquele jovem não fez isso, porque ele estava com um coração em outras coisas e não no reino dos céus. Então o que acontece? A gente precisa compreender que para acessar o reino, existem chaves, e para acessar esse reino, a primeira chave nós precisamos ter arrependimento. Olha o que diz em Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que fala de arrependimento? Sem arrependimento, não tem como Deus se mover na nossa vida. Sem arrependimento, sem se humilhar. Gente, toda pessoa arrogante que acha dono da verdade, ela não consegue compreender que ela precisa de ajuda que vem do alto. Então o que acontece? Nós precisamos ter um coração arrependido. Quantas vezes eu paro para pensar, falo, Deus, quantas coisas que eu já errei. Eu começo a olhar e falo, Senhor, me perdoa, eu não tinha entendimento disso. Senhor, eu não acredito que eu andei dessa maneira, por caminhos que não era para andar, porque não tinha entendimento, me perdoa. A humildade é a porta de acesso para o reino. A humildade é a porta de acesso para a transformação, porque se nós não tivermos humildade, nós vamos andar sempre com as nossas forças. Então é um passo para a gente dar aí. E se você não recebeu uma outra chave, que ela vem junto com arrependimento, a salvação. Então se aqui, com a gente sentado, ou na sua casa, se alguém não ainda confessou Jesus como Senhor da sua vida, como que você vai poder experimentar o poder do reino, se você não crê que o Senhor deste reino é Jesus? Então o que acontece? Por meio da salvação, nós acessamos. Então, com certeza, quantos salvos nós temos aqui? Levanta a mão. Amém? Vou fazer levanta a mão não. Quantos salvos temos aqui? Dê um grito de júbilo. Você tem dúvida da sua salvação?
Se você tem dúvida da sua salvação, por isso você não pode, muitas vezes, conseguir acessar o reino. O que é a dúvida da salvação? A palavra do Senhor nos diz que você é aceito por Jesus pelo que você tem, mas quando você confessa. E uma porta para você ir para confessar e pedir ajuda para Cristo é o arrependimento. Muitos, eu entrei nos caminhos do Senhor, conheci a Cristo pelo arrependimento. Eu estava cansado da minha vida, eu estava cansado de tentar correr nas minhas próprias forças e só me frustrar. Eu estava cansado, e no dia que eu estava cansado, o Senhor ali me deu uma oportunidade de colocar como senhorio. E no dia que eu declarei que Jesus era o meu Senhor, a minha vida foi transformada. E aí eu comecei a compreender, e hoje eu tenho compreendido cada vez mais e tenho acessado o reino dos céus. Então nós precisamos compreender que a primeira porta é o arrependimento. Arrependimento do quê? Arrependimento das coisas que cometemos que não agrada a Deus. O que nós cometemos no nosso dia a dia que muitas vezes desagrada a Deus? Fofoca, mentira, roubo, adultério, prostituição, são todas coisas que não tem como, a palavra diz, todos esses não herdarão o reino dos céus, porque não tem como haver comunhão entre os céus e as trevas. Então o que acontece? Nós precisamos compreender que a primeira porta para acessar o reino dos céus é o arrependimento, para aqueles que já são salvos, e aqueles que não são salvos, por meio do arrependimento, aceite Jesus, reconheça que Jesus é o Senhor da tua vida, porque dessa maneira, você vai começar a compreender e acessar esse reino, porque até agora nós só estamos ilustrando o reino, estamos só compreendendo o que era um reino. Um reino fala, todos aqueles que são súditos de um reino, quando o rei fala, vá, e eles vão. Então o que acontece? Porque eles acreditam na palavra do rei. Se eles acreditam na palavra do rei, que muitos reis que nós vemos na história, que são reis homens falhos, mas eles davam a palavra, e muitos iam lá. Quantas pessoas a gente vê na Bíblia que uma voz, um decreto de um rei teve que tomar uma atitude e seguir um decreto daquele rei? Quantas pessoas que de repente fizeram coisas erradas, mas o rei estava falando para ele fazer? Agora vamos trazer para a nossa realidade. Quando a gente reconhece Jesus e quando Deus fala para você, vai, você vai? Você fala, não vou, é melhor não ir, não, vai dar trabalho. Não, mas não. A gente precisa compreender que no reino dos céus, para que seja manifestado o poder de Deus, a gente precisa confiar e dar credibilidade para o rei. E nós sabemos que o rei dos reis, ele manda e ele tem o poder de todas as coisas. Será que nós sabemos mais do que ele? Jó, na sua amargura, começa a questionar Deus. E Deus fala para ele, por acaso você estava lá construindo comigo, quando eu comecei a edificar toda a terra? Você estava lá? Então muitas vezes a gente precisa compreender que a gente precisa ser mais humilde, se arrepender, para deixar o mover de Deus se manifestar na nossa vida. Se manifestar, reconhecer que se nós erramos, amém, errou, mas junto com o Senhor nós podemos ser reconciliados e voltar para a rota. E voltar a viver aquilo que Deus planejou para a tua igreja, para a igreja dele, para os filhos amados. Então o que acontece? Nós precisamos ter a entrada pelo arrependimento, salvação, mas nós precisamos crer que ele é justo. Você sabia que quantos cristãos estão dentro da igreja, desviados, e fora da igreja também desviados do propósito? Porque acha que Deus não é justo,
Porque Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque Deus permitiu que eu perdesse algo, eu acho que Ele não é mais justo para a minha vida. E quantas vezes eu não questionei Deus, falar, Deus, você me ama mesmo? Será? Olha o que está acontecendo na minha vida, você não está vendo o que está acontecendo, você não faz nada. E eu questionava Deus. Só que a gente não tem que parar para questionar Deus. Nós precisamos compreender a verdade de Deus. O que o diabo tenta fazer neste mundo é cegar o entendimento. Cegando o nosso entendimento, nós não trazemos a realidade dos céus na terra. Nós começamos a dar ibope para o diabo, dar ibope para o pecado, e esquecemos daquilo que Deus planejou para cada um de nós. Então aí nós acabamos ficando ali remoendo as nossas emoções, as nossas falhas, os nossos medos, e acabamos deixando de fazer aquilo que o Pai mais deseja que nós façamos. Então o que acontece? Nós como igreja precisamos despertar que existe um reino. Esse reino não está em Cotia, esse reino não está em Osasco, esse reino não está no Brasil, esse reino não está em outro país, mas esse reino está em nós e não tem jurisdição. Aonde estiver uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ali está o reino de Deus. Então não tem lugar, não tem barreiras. Foi isso que deixou os judeus muito malucos com Jesus, porque eles olhavam para Jesus e falavam assim, como que você fala de reino dessa maneira? Mas é que Jesus queria dizer que o reino não era só ali na Judéia, não era só ali em Jerusalém, não era só em Israel. Porque eles achavam que o rei ia governar só ali sobre eles. Porque se você olhar no Antigo Testamento, só quem tinha o zelo de Deus eram os judeus, era o povo de Deus, que tinham cuidado de Deus. Então esse povo já estava soberbo, falando assim, só eu tenho um pai, né? Mais ou menos assim. Você anda com um monte de amigos, e os seus amigos não têm pai, e você tem, aí você começa a falar, eu sou melhor do que eles, porque eu tenho pai e mãe e eles não têm. Então, eles me protegem, e eles não são protegidos, então eu sou melhor do que eles. Então eles acabaram chegando no nível dessa maneira, e por isso eles não compreenderam o reino dos céus. Eles não compreenderam o reino de Deus, e nós precisamos compreender, porque quanto mais nós compreendemos, mais nós exercemos a autoridade. Só para vocês terem ideia, em Apocalipse a palavra diz que o Senhor nos chamou para sermos o quê? Reis e sacerdotes. Só que nós somos reis e sacerdotes, então quer dizer que por meio de nós podemos estabelecer o reinado de Deus. E por meio de nós podemos também estabelecer o sacerdócio. Então, olha como Deus é maravilhoso, Deus tem nos entregado, e muitas vezes nós como igreja não temos vivido o melhor de Deus. Eu confesso que durante muito tempo na minha vida eu não vivi porque eu não tinha entendimento, e eu ficava nas mazelas da minha alma, questionando, culpando pessoas, e não vivendo aquilo que Deus planejou para mim. E nós precisamos entrar neste nível. Eu ainda já vivi o que Deus planejou? Não, tem muita coisa. A Bíblia fala sobre muito. Tem muita coisa que eu não tinha entendimento e que estou aprendendo até aqui com vocês. Então o que acontece? Nós precisamos crer que esse reino é espiritual. Gente, o reino que nós vivemos, se você estiver anotando aí, anota. Esse reino é espiritual. Se você não crê que esse reino é espiritual, infelizmente, você não vai conseguir viver o poder de Deus na terra. Esse reino é espiritual, não é um reino onde nós estamos algo visível, é espiritual. Olha o que diz aqui em João 18, 36. E respondeu Jesus, mas o reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha, Jesus compreendia tão bem, né, sobre o que o Pai tinha estabelecido por meio dele sobre o reino, que ele fala assim, se o meu reino fosse daqui, com certeza
esses homens que me seguem jamais deixariam que eu fosse preso. Vai compreender um negócio maluco desse? Porque Pedro tentou ainda, né? Levantar a faca ali, né? E cortou a orelha de um soldado ali. Mas, mesmo assim, Jesus falou: para, Pedro, chega. Não é esse. Não é isso. Não é isso para fazer. Chega. Porque o meu reino não é daqui. Gente, quando a gente compreende o nosso reino não é daqui, a gente compreende no poder da oração. Quando a gente compreende que o nosso reino não é daqui, nós compreendemos que nele nós encontramos refrigério. Quando compreendemos que esse reino não é daqui, nós compreendemos que nós não devemos fazer conforme as nossas vontades, mas como a vontade dele. Já parou para pensar? Hoje nós estamos num tempo muito tecnológico, correto? A tecnologia está muito legal, você começa a ver. Esses dias eu estava procurando na internet uma vassourinha para varrer a casa, porque eu não aguento mais, né? E eu vi lá a vassourinha e falei: nossa, que maluco, comprar um negócio desse aqui, colocar em casa não vai ter mais problema nenhum. Mas aquele que nos criou tem coisas melhores do que isso. Você não entendeu. Não entendeu, vocês não pegaram a chave. Deus, o Rei, que governa sobre tudo e sobre todos, tem coisas melhores do que isso. Sabe por quê? Foi Ele que deu sabedoria para o homem fazer isso. As coisas visíveis, aquilo que vemos aqui, já é realidade nos céus. Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. Tá bom, Senhor, como que vai ser? Aí Deus fala assim: vou te mostrar um pouquinho da imagem. Aí ele fala, ele copia, porque já está feito nos céus. Então o que acontece? A realidade dos céus na terra é que a gente precisa trazer a existência. Esse foi um princípio que Deus estabeleceu. Para que haja o manifestar dos céus na terra, precisa ser tomado por autoridade de um homem, de uma mulher. Então o que acontece? O reino de Deus, nós precisamos crer que ele é real. Ou, se a gente não tomar posse disso, nós vamos acreditar que tudo que falam a nosso respeito é verdade. Tudo que está acontecendo sobre a nossa vida no momento é uma realidade e vai virar verdade todos os dias da nossa vida. Nós vamos acreditar que somos tudo isso. Nós vamos acreditar que o mundo está numa crise que não tem mais jeito. Mas a palavra do Senhor diz que o reino pode, o mundo pode ser maligno. Pode estar acontecendo tudo. Mas aqueles que são do reino, que vivem, não vivem essa realidade. Porque eles não ficam presos nessa realidade. Porque a gente acha que às vezes, poxa, eu estou passando por uma dificuldade. A gente fala assim, poxa, Deus não me ama, não gosta de mim. Olha o que está acontecendo na minha vida, realmente está tudo mal. Não é isso. Se você está passando por uma realidade que não é boa, mas você precisa manifestar a realidade do céu na sua alma. E falar, Senhor, neste momento o que eu estou vendo pode ser complicado. Mas eu creio que a Tua palavra diz que para todas as coisas há um propósito. Então, Senhor, se aqui tiver algo que não é do Teu propósito, que o Senhor manifeste o Seu poder e acabe com tudo isso. Me dê sabedoria para poder enfrentar, porque às vezes Deus permite crises na nossa vida para a gente avançar. É um meio que Deus tem. Se a gente olhar, se a gente começar, ontem o apóstolo Justo estava fazendo como se diz? Um levantamento do que aconteceu neste ano. E a gente começa a olhar, são coisas que a gente nunca viu. Mas foi preciso que isso acontecesse, mas muita gente voltou para os braços do Pai. Mas também muita gente revelou o coração como estava, distante do Pai. Então quando chegou a crise, já estava fora. Mas então o que a gente precisa compreender? Gente, esse reino é espiritual. Então nós precisamos crer nisso. Então não é na nossa força do nosso braço, mas é no poder dele. Amém? E aqui o quarto e último, nós falamos de arrependimento, salvação, crer que o reino é espiritual. Precisamos crer que ele
é justo. Eu não compreendia isso. Olha o que diz em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Amém? Esse é o reino de Deus. É justiça. Ah não, a minha mãe não foi justa comigo. O meu pai não foi justo comigo. Ah, o meu patrão não foi justo comigo. Eu vou descontar. Não, gente. Saiba que Deus é justo. E que nele há justiça. Quantas vezes eu não quis deixar tudo, porque cometeram injustiça contra mim, no meu trabalho, na igreja, até mesmo no casamento. Eu falava, não é justo, pai, o que minha esposa fez, não é justo. Ou o que pessoas da minha casa fizeram. E aí eu começava a ficar ali angustiado. Mas hoje eu entendo que, às vezes a justiça do homem, ela é muitas vezes negociável. Ela não é uma justiça justa. Mas a justiça de Deus é maravilhosa. Porque quando a justiça dele toma conta da nossa vida, a gente pode passar por momentos injustos, mas nós sabemos que ele é fiel com aquele que é justo. Então nós nos alegramos a ele. Então, nós vamos daqui a pouquinho ceiar. Fique de pé neste momento. Você que está em casa, tire esse momento para uma reflexão. Concluindo essa ministração, olhando aqui, porque a gente não dá para passar em 30 minutos o que é o reino dos céus. Aqui é só uma introdução daquilo que nós vamos experimentar e compreender cada vez mais. E nós precisamos compreender para que a gente possa ensinar para outros e assim por diante. Então, feche os seus olhos. Se você chegou aqui já desiludido, ou se você chegou aqui soberbo, achando que já era dono da verdade ou na sua casa, e assim, não compreendia mais, você está vivendo a base da visão do que você está vivendo no externo. Eu quero que você, com seus olhos fechados, aqui na sua casa, compreenda que você precisa trazer a realidade do reino dos céus na terra. Então, fale com Deus, abra o seu coração. Se você precisa se arrepender diante de Deus, se por algum motivo você se esqueceu desses princípios, se você se esqueceu, tem deixado de ser tomado pelo seu próprio eu, tem deixado de ser tomado pelas suas próprias crises, tem deixado de ser tomado pelas situações que você está passando, e você já não acredita mais no poder de Deus, você já não acredita, o Espírito Santo já não te convence mais, o Espírito Santo já se afastou de você. Agora é a hora de você abrir o coração para Deus e falar: Senhor, eu quero, Senhor, tomar posse da verdade do Teu reino, que o Teu reino venha sobre a minha vida, e que seja feito assim na terra como é no céu. Oh, xerecanda xaralabás. O que você estava buscando, meu irmão, minha irmã? O que você estava buscando antes de chegar aqui? O que você estava buscando? Porque aquilo que nós buscamos domina a nossa vida. O que você estava buscando? O que você tem buscado, meu irmão? O que você tem buscado, minha irmã? O que você tem buscado? Cuidado, porque muitas vezes a nossa vida é dominada pelas buscas que temos. Às vezes buscamos tanto pelo dinheiro que somos dominados por ele. Às vezes buscamos tanto por um amor que somos dominados pela paixão doentia. Às vezes somos tão dominados pelo trabalho que trocamos o trabalho pela família, pela igreja, por tudo. Às vezes somos tão assim voltados com o coração, interessados e buscados por se sentir valorizado, que a gente comete coisas que nos desvalorizam.
E eu não estou falando que você ter dinheiro, que você ter trabalho, que você ter valor não seja bom, é ótimo. Mas o motivo está em que você tem colocado primeiro. Jesus deixou bem claro quando ele estava falando no monte, e ele fala ali em Mateus 6,33: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, é aqui que nós precisamos compreender. Eu confesso que às vezes eu estou em dias angustiado, em dias que eu falo assim: poxa, Deus, deu tudo errado, será que vai dar certo mesmo? Aí eu paro e começo a falar com Deus. Eu paro e começo a ler a palavra dele. Eu paro às vezes e escuto uma ministração de uma pessoa que fala a verdade do reino, e ali eu começo a ser edificado, e aí Deus começa a me edificar, e a verdade do reino se torna uma verdade. E aí aquilo que estava na minha alma querendo, falando: desista, fique aí. Aí eu tomo posse da palavra do reino, e desta palavra eu começo a viver. Deus tem cuidado de nós, igreja. Deus tem cuidado de nós. Deus tem manifestado o poder dele no meio de nós. Eu sou um cara muito ansioso, mas na minha ansiedade Deus tem dominado, porque às vezes quando eu estou muito ansioso de fazer alguma coisa, eu paro e falo: Deus, não quero fazer do jeito que eu quero fazer, me ensina, me fala o que eu devo fazer. E aí Deus vem com um bálsamo, Ele fala a palavra dele, parece que você fala assim: mas eu já li esse versículo 30 vezes, nunca vi isso. Mas naquele dia Ele te mostra que aquela vírgula fazia toda a diferença. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse coração compreensivo e de compreender o reino dos céus. Vocês sabiam que quantas pessoas já não valorizam mais a ceia do Senhor? Quantas pessoas já não valorizam mais ter esse tempo de ceia? Eu não estou aqui, mas eu queria ceiar. Já não compro mais um suco, um pão em casa, para ceiar em casa, ou para ceiar aqui, porque não entende o poder profético dessa oportunidade. Às vezes as coisas do mundo cegam o nosso entendimento. O diabo, ele é astuto, ele não age de maneira que a gente acha, né? Ele vai vir destruindo tudo. Não, o diabo, ele gosta de nos roubar o entendimento. Ele gosta de nos roubar o entendimento porque a gente não estabelece o que é profético. E se nós compreendemos que o reino dos céus é o reino que é um reino que vem dos céus e é para a gente viver na terra, é um reino que não é visível, é um reino espiritual. Então nós precisamos compreender que há poder nos atos proféticos. Nós vamos cear agora. Olha o que Jesus disse em Lucas 22. Ele diz assim em Lucas 22, 16 ao 20. Vamos aqui no 17. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-vos entre vós, porque digo que já não bebereis mais do fruto da vide até que venha o reino dos céus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice e depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no sangue que é derramado por vós. Jesus estava dizendo aqui: vocês não vão tomar a ceia até que venha o reino dos céus. E quando que foi estabelecido o reino dos céus na vida do homem? Quando o Espírito Santo veio. E a partir dali, a igreja nunca mais parou de celebrar a ceia.
A igreja nunca mais parou de se reunir, sentar à mesa e entender esse ato profético, que o pão que nos sustenta é o corpo de Cristo, o sangue que nos liberta é o sangue de Cristo. Então, quando nós tomamos esta ceia, a Bíblia diz em 1 Coríntios que ali quando nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo o que aconteceu e estamos anunciando a vinda dele. Gente, quando Cristo vier, os céus e terra se unirão. Oh glória! E nós vamos viver o melhor, sim, mas nós já podemos viver o melhor do reino dos céus agora. Então, se você está aqui conectado com a gente, neste momento é o momento de você fazer uma reflexão. É uma reflexão, falar: Senhor, me perdoa, pois eu perdi o interesse de ceiar. Eu achava que isso era apenas algo simples, mas isso tem poder, gente. Tem um poder de aliança, tem um poder de dizer: eu sou contigo, Jesus, e o Senhor é comigo. Tem poder de dizer que você está debaixo de um decreto do reino. Então, nós vamos ceiar neste momento. Pode entregar a ceia. Espere só um pouco, tire esse tempo enquanto você está recebendo a ceia. Você em casa, se você preparou a sua ceia, se você não preparou e o Espírito Santo tocou no teu coração e você está arrependido de não valorizar mais isso, não se sinta constrangido em preparar uma ceia para você celebrar na tua casa mais tarde ou até amanhã, mas celebre a ceia, porque esse é um momento importante para a igreja. É um momento que nós declaramos que nós temos uma aliança com Jesus, e Ele realiza, e Ele aqui restabelece essa aliança. Então nós, com o coração muito arrependido e humilde, precisamos reconhecer isso. Então, Pai amado, você que já recebeu sua ceia, segura ela, vamos orar. Eu vou fazer a oração aqui, mas faça a sua oração pessoal. Abra o teu coração para Deus. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós te damos graças ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa de poder cear contigo, de poder sentar à mesa contigo com os nossos irmãos e dizer que o Senhor, Pai, vive e reina, anunciar o que o Senhor fez, que o Senhor nos livrou, e anunciar a tua vinda, Pai. Obrigado, Jesus. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas e estabelece princípios. Então, Senhor, aqui está o suco da videira, que representa o sangue caído, Pai, sobre a terra, e este sangue que veio nos render. Aqui está o pão, que representa o corpo de Cristo, porque a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas desse pão aqui é o pão que nos alimentamos para poder permanecer firmes e prosseguir para o alvo, Pai. Então abençoe, Senhor, esse simbolismo, abençoe esse ato profético, e que nós como família possamos celebrar esse tempo maravilhoso, Pai, em o nome de Jesus, amém. Podemos comer e beber. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a sua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a sua vontade,
seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a sua vontade, seja assim na terra Como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja aqui na terra como é no céu. Glória a Deus. Amém? Quantos felizes e alegres de saber que nós temos um rei. Faça algum barulho aí. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas pro Senhor. Amém? Amém? Nós estamos... Deus está cuidando da nossa vida. Deus tem nos levado a dimensões mais altas. E Deus está fazendo grandes coisas no meio de nós. Se a gente olhar um pouquinho, começar a observar o que tem acontecido nas nossas vidas nesse período de 2020, nós temos muito que agradecer a Deus, amém? Temos muito que agradecer o cuidado e o amor dEle. Então, amanhã nós vamos ter um seminário. Esse seminário vai ser das 16 às 21 horas. Esse seminário será um encontro revelando chaves que nos levam a caminhos de vitória. Então, se você não se inscreveu ainda, faça sua inscrição aqui agora com a gente no final do culto. Se você está em casa, mande mensagem para mim, para minha esposa, faça sua inscrição. É uma oportunidade de você mergulhar numa dimensão de Deus, aonde tenho certeza que Deus vai operar cura, libertação e vai restabelecer propósito. Então, amanhã estaremos aqui neste horário. Então, faça a sua inscrição, ainda dá tempo, né? Tem algumas restrições, mas fale com a gente, para a gente conversar, ver se é possível você participar ou não, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Amanhã é o dia das crianças, amém? Mas nós vamos ter a nossa festa das crianças aqui dia 24. Então, criançada, se prepara, amém? Crianças estão em casa, os pais avisam para os seus filhos. Dia 24, nós vamos ter uma festa aqui maravilhosa com as crianças, tá bom? Deus abençoe vocês. Pai amado, no nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de revelar as verdades do reino. E que nós possamos viver este reino verdadeiro aqui na terra, Senhor, trazendo essa revelação para a nossa alma e para a nossa vida, Pai. Manifeste o seu poder, leva a tua igreja em paz, em segurança para os teus lares. Abençoe cada um que está na sua casa. E que a glória do Senhor continue sendo manifestada a cada dia, no nome de Jesus. E todos dizem... Sobre os meus dedos louvarei, sobre os meus